É impossível esquecer o primeiro dom que eu recebi da energia da vida. Eu estava numa reunião de culto, com mais de 200 pessoas reunidas, e eu lembro que o pastor estava lá na frente fazendo suas orações, e eu comecei a sentir uma invasão de dentro para fora de uma voz universal, querendo se comunicar com os seres humanos, e eu arrumei uma tremedeira nas pernas e segurando, e eu não conseguia, e foi me dando um bolo na garganta, e eu comecei, de repente, quando eu soltei, de olhos fechados, porque eu estava descontrolado naquela época, ninguém me conhecia naquela igreja, eu era apenas um frequentador, e de repente eu começo a falar numa língua estranha, gritando e traduzindo e dando palavras para as pessoas e falando em português como se a voz universal, como se o próprio Deus estivesse falando através da minha boca. Eu lembro que a igreja ficou em silêncio profundo enquanto eu falava. Eu devo ter dado uma mensagem de 5 minutos. E por incrível que pareça, quando eu terminei, o líder da igreja falou: essa é a voz de Deus. Deus falou conosco hoje. E aí foi comentando sobre a mensagem que eu tinha entregue e depois me educou dizendo que quando o Espírito de Deus, na época todo mundo falava só esse nome, né? Mas hoje eu conheço como energia da vida, toma a voz de alguém para trazer uma mensagem de vida para as pessoas que estão ali para ouvir, essa pessoa deveria se controlar, não ficar tão cheia de emoções, não, quer dizer, no fundo das contas ele estava falando para mim não gritar tanto. Eu foi realmente muito descontrolado. Foi a primeira vez que isso aconteceu e daí por diante eu comecei a ter, em momentos de orações com grupos menores e tudo, a me tornar alguém com a palavra da profecia. E aconteceu uma coisa muito interessante nesse período. Começaram a acontecer coisas profundas e tremendas comigo nesse tempo. Eu me lembro que nas reuniões das sextas-feiras, o pastor usava como reuniões de orações para libertar as pessoas cativas pelos demônios. E nessas reuniões, as pessoas iam lá na frente para receber oração e algumas caíam e gritavam e ficavam como demônios, falando que eram demônios. E eu lembro que lá atrás, eu sempre sentava lá atrás, eu ainda não era uma pessoa conhecida na igreja, estava só começando. E eu lembro que eu olhava para aquela cena e falava: eu não acredito no demônio, não. Eu não acredito. Para mim, esse pastor está contratando pessoas para elas fingirem que estão com demônios, para eles revelarem que estão com poder. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito cética. Eu não acreditava, mas eu queria saber se Deus estava ali. Do mesmo jeito que eu fiz com aquela correntinha da Senhora Aparecida, da Nossa Senhora Aparecida, quando eu fui batizado com o Espírito Santo na Igreja Congregação Cristã do Brasil, aí eu fiz com relação a demônios nessa igreja. Eu lembro que ele estava lá expulsando os demônios e eu falei assim: olha, Deus, se isso é obra sua, se você está fazendo isso, me perdoe, mas eu não acredito. Mas se é verdade, eu também quero fazer. E se passaram umas 3, 4 sextas-feiras e eu comecei a me entrosar com um pequeno grupo de pessoas que saíam para fazer evangelismos nas casas. E eu comecei a sair para fazer visitas, para pregar nas ruas. E eu lembro que a primeira vez que eu fui falar sobre Jesus nas ruas, passaram conhecidos meus e eu falando de Jesus com a maior. Nisso eu entrei para o seminário para me tornar um missionário. Eu estava começando o meu curso de teologia e durante 6 anos eu fiz esse curso de teologia. No início, então, a gente começou a pregar nas ruas, a fazer visitas nas casas e eu me lembro muito bem
que depois que eu fiz um pedido a Deus para que, se isso acontece de verdade, se existem demônios, se um ser humano tem o poder de expulsar um demônio, eu queria ter a experiência. E eu nunca vou me esquecer disso. Nós fomos fazer uma visita para uma família que estava passando muita fome, muito aperto, a família muito desesperada, o pai parece que era alcoólatra, a mãe era lavadeira, e nós chegamos numa casa muito simples, pessoas muito pobres, e fomos lá, acho que eram 5 a 6 pessoas, e eu era praticamente o mais novo que participava do grupo de evangelismo. E eu me lembro que na hora que pedimos a mãe da casa, né, e tinha um adolescente que estava ali, para nós orarmos pela família. Então, começamos pelo adolescente. O menino até humildezinho, foi lá na frente do círculo que nós fizemos de mãos dadas, intercedendo pela família, para Deus abençoar, para Deus tirar as coisas ruins e dar a eles mais prosperidade, mais condições de vida e tal. E oramos pelo adolescente, e logo depois pedimos para a mãe. Quando nós colocamos as mãos para cima sobre a mãe, aconteceu um fenômeno, aconteceu uma coisa incrível, aconteceu algo assustador. Aquela mulher, que era uma senhora gorda, calma, tranquila, fechou os lábios, travou os lábios. E eu lembro que eu fui olhando as mãos dela, e as mãos delas se juntaram, os 2 dedos, e o dedo, o polegar, entrou para dentro da mão, os outros dedos juntos se fecharam e deixaram como se fosse um pé de cabra de um lado e do outro. A mão dela ficou estranha, e ela bufava, e babava, e urrava, e falava que não ia sair. E todo mundo, até os mais antigos que estavam naquele grupo, ficaram com medo. E naquele momento eu fui tomado por uma energia de vida que veio lá de dentro, e comecei a expulsar aquele espírito ruim, aquela energia negativa que eu conhecia no período como demônios, e comecei a expulsar, e a mulher gritava, e ela deu um arranco assim na mão das pessoas que estavam lá e fugiu de mim, foi lá para fora. E foi a primeira vez, então eu fiquei com certo medo, e dei graças a Deus que ela fugiu, que sumiu. Pelo menos eu estava livre daquela responsabilidade. E ficamos ali algum tempo, e ela foi encontrada já normal, como uma senhora na esquina. E nós fomos embora e deixamos a situação do jeito que estava. Mas essa foi só a minha primeira experiência. Depois dessa experiência, eu comecei a fazer trabalhos evangelísticos nas igrejas, até que eu fui para uma igreja pequenininha, próximo de uma periferia, de pessoas muito pobres, que viviam em conglomerados, casas muito pobres, batidas, barracos de madeira, e eles tinham lá um templo construído por outros pastores, e eles estavam sem líderes. E eu, como missionário, que já estava começando a ser conhecido, fui chamado para pregar lá. E naquela noite, várias pessoas ficaram possuídas, e eu, então, tive que fazer um trabalho de exorcismo, e fui mandando embora. Depois levei eles para a sala, falei da casa vazia, que uma pessoa que está cheia de energia negativa, na época eu falava demônio, vou usar a expressão que eu conhecia na época, estavam cheios de demônios, a casa agora que estava limpa precisava ser cheia da energia de Deus. E assim a igreja foi crescendo naquele lugar, mas eu não era o pastor de lá ainda. E eu comecei a pedir ao líder da igreja geral que aquela igreja era o lugar onde eu iria começar o meu trabalho espiritual, que ninguém ia ficar lá, porque eu sabia que Deus estava me chamando para ser líder naquele lugar. E muitas coisas começaram a acontecer. Os dons espirituais foram chegando. Eu me lembro que eu aprendi, que eu recebi o dom de falar em línguas estranhas, depois de falar em variedade de línguas, cantar cânticos espirituais. Tudo isso eu fui recebendo e desenvolvendo na medida em que eu ia
participando de jejuns, orações. Eu comecei fazendo jejuns de meio-dia, depois de um dia inteiro, depois de 24 horas e depois de 36 horas. Eu cheguei a fazer vários jejuns durante esses 2, 3 primeiros anos, onde eu fiz muitos jejuns e retiros, onde eu ficava 2, 3 dias sem comer, só buscando o poder de Deus, só o poder do Espírito de Deus. E na medida em que eu fazia isso, eu me sentia cheio do poder, cheio de energia espiritual. E aí então, teve um dia que esse grande líder de todas as congregações da igreja que eu participava me chamou e disse: você pode começar a ser missionário lá. Já que você está estudando teologia, você tem a nossa bênção para ser o pastor lá. Foi ali que eu comecei a trabalhar como missionário, sem ganhar um centavo. Nisso, eu já estava namorando com uma jovem que eu me apaixonei profundamente e uma jovem completamente diferente de mim. Enquanto eu buscava as coisas espirituais, ela me ensinava sobre as coisas humanas, como que os seres humanos que estavam dentro daquela igreja não eram tão santos e tão perfeitos quanto eu via. E ela foi me mostrando muitas coisas humanas que estavam convivendo com as coisas divinas que eu tanto buscava e tanto via naquela igreja. Muitas coisas a gente foi passando juntos. E eu vou contando para vocês em cada um desses capítulos. Por hoje é só. Tenham todos um excelente domingo.